A superproteção dos filhos, zelo e em excesso, fazer coisas por eles, se antecipar a tudo. Pode ser a princípio, aparentemente, uma prova de amor, mas pode resultar em crianças com pouca iniciativa, pouca criatividade e sem um impulso para a vida. E é o que fala a história de hoje e que se chama O Cordão Umbilical. Um parto estava sendo realizado no hospital e um bebê nasceu. Toda a equipe médica reunida finalizando o procedimento. Quando o médico ia cortar o cordão umbilical, a mãe proibiu, não quis. Não quis que cortassem aquele elo. Como a mãe não permitiu, os médicos nada puderam fazer. E o tempo foi passando. A mãe era costureira e trabalhava em casa, e assim seu filho estava sempre ao seu lado. Quando ele rabiscava a parede com giz de cera, a mãe puxava o cordão para que ele fosse perto dela. Quando ela o levava ao parque, puxava o cordão para que ele não fosse muito longe. Estava sempre ao alcance dela. Até que um dia, ela estava no mercado e parou para conversar com um homem que sempre encontrava ali. E ficaram conversando por muito tempo. O filho, ao ver a cena, não gostou e começou a chorar, então eles foram embora. Ele foi crescendo e queria estar sempre com a mãe, afinal, ela o criara assim. Enquanto todas as crianças brincavam, ele não conseguia se divertir e começou a ser vítima de brincadeiras e bullying das outras crianças. A mãe, inclusive, procurou o diretor da escola e culpou o diretor pela tristeza do seu filho. E aí o tempo foi passando, e aquela mulher não se relacionou com mais ninguém, e o seu filho também. Os dois estavam ligados àquele mesmo cordão. Até que um dia, ele se apaixonou por uma moça, mas a mãe, ao perceber que ele se afastava, puxou o cordão impedindo de ter a sua própria vida. Quando ele ameaçou cortar com a tesoura aquele elo, ela desmaiou e ele voltou atrás. E assim foram vivendo. Anos se passaram e sempre que cruzavam no caminho com uma família, ele olhava, curioso, se perguntando como teria sido a sua vida se tivesse feito outra escolha. E ela foi envelhecendo cada vez mais e ele dedicava todo o seu tempo àquela relação. Até que um dia ela partiu e ele não sabia mais o que fazer e um buraco se abriu à frente dele. Eu acho que já devem ter presenciado uma relação assim, né? Quando a mãe partiu, a vida daquele homem perdeu o significado, já que a vida toda dele se resumiu àquela relação. E a mãe, com a melhor das intenções de proteger seus filhos do mundo, da violência, das drogas, das más companhias, quer sempre ter os filhos por perto. O problema é que, assim como o veneno, é a dose do que é oferecido. No caso, o sentimento. O amor. Como tudo na vida, o que é bom pode também nos matar, psicologicamente falando, depende da dose. A água, por exemplo, é essencial às plantas, mas em excesso pode matar. O amor, ou o que ela acreditava ser também. Quando uma mãe quer, como essa da história, manter sempre o filho por perto, com as rédeas curtas, por exemplo, proibindo de ter amigos porque sente, enfim, ciúmes, não deixando sair, não estimulando a ter vida própria ou a conhecer seus próprios talentos, ela vai todos os dias podando a criatividade dele e cada vez mais o mundo dessa pessoa se torna o universo da mãe. E a vida dos dois praticamente se fundem e eles começam a viver uma simbiose. Você nem sabe quando começa a vida de um e termina a vida do outro. E na história, como a mãe vivia em sofrimento, o que ela fez? Ela projetou toda a sua felicidade no filho. Só que isso é um fardo muito pesado para uma criança. E atribuir ao outro, principalmente a uma criança, a sua felicidade é jogar nas costas do outro uma grande responsabilidade. O rapaz aqui nunca pôde ter uma personalidade própria, nunca pôde ter um relacionamento e quando ele tentou se libertar daquela relação, a mãe desmaiou. O corpo, tem subterfúgios de preservação e aquela cena o fez voltar atrás. Hoje vemos muitas crianças sendo criadas como se fossem bibelôs. As mães os protegem de tudo e muitas mães e pais tiram deles a grande oportunidade de descobertas e frustrações. Porque depois da partida dos pais, a vida deles continua, né? E como será a vida daqueles que não foram preparados e estimulados para isso? Então, quanto mais cedo a mãe cortar esse cordão umbilical, esse
elo emocional, mais cedo essa criança vai perceber o valor dessa relação olhando-a de longe e com admiração. Quanto mais dependente a pessoa criar seu filho, como a mãe da história, mais fraco e sem iniciativa ele vai se tornar. E o contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais cedo ele souber que uma ação provoca uma reação, que ele se age de uma determinada forma e recebe das pessoas e da vida uma resposta, ele vai ser uma criança consciente da dinâmica da vida. Então, preparar os nossos filhos para a vida é a maior demonstração de amor que podemos dar. Então, se você gostou dessa história, aproveita para curtir e compartilhar. Eu vou ficar muito agradecida. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!